Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma luva, olha, é uma luva sem dedos, bem simples, bem fácil de fazer. Então, a gente vai iniciar vendo o tamanho que a gente vai fazer essa peça. E aí, eu quis trazer aqui para vocês, porque assim vocês conseguem fazer o tamanho que vocês quiserem, para criança, para adulto. Então, a primeira coisa a fazer, nós vamos ter que medir, ver o tamanho que a gente quer essa peça. Aí, você vai pegar uma fita. Eu vou medir aqui com essa trena, porque como eu tô sozinha, é mais fácil pra medir. Aí, você vai ver aqui o tamanho que você quer aqui, até aqui a ponta dos dedos. Então, este retângulo aqui representa aqui a nossa peça. Eu vou riscar um outro aqui. Aqui é a luva. A minha deu um total de 17 centímetros. Que é daqui aonde eu quero, né, que ela venha até a ponta dos dedos. Aí, você vai definir quanto você quer de punho, que é esta parte aqui da luva. Essa aqui eu fiz com 3,5 cm de punho. Aí, você define aí o tamanho que você quer o seu punho, né? Então, aqui tem 3,5 cm. E aí, nós vamos definir também a altura, onde a gente vai colocar aqui essa abertura pro dedão. Que é daqui até aqui. Então, esse espaço aqui. Aí, você vai medir também. E aí, você já coloca aí na sua anotação quanto que vai ter esse espaço. Por exemplo, aqui, ó, na minha, fiz um desenhinho aqui, aqui é o dedão. Eu vou ter 3,5 de punho e mais 6 centímetros. Então, eu tenho 9,5 centímetros. Desde o início até aqui onde eu vou deixar a abertura pro dedão. Que são essas medidas aqui. E aí, à medida que eu fui fazendo, eu fui colocando o número de correntes e a quantidade de carreiras, porque daí, a primeira, a gente vai fazer tudo isso, né? Vai seguindo as medidas, e quando for fazer a outra mão, o parzinho, a gente já pode se guiar por número de correntinhas e número de carreiras, porque daí fica mais fácil. Aí, nós vamos medir o punho, a volta do punho. Aí, nós vamos precisar de uma fita. Olha, no caso, o meu aqui deu 16 centímetros. Pode medir justo, porque quando a gente faz depois o crochê, ele dá uma esticadinha, né? E daí, você vai anotando tudo isso. E aí, para fazer, eu vou fazer com duas numerações de agulhas. Eu vou fazer o punho, esta parte aqui, com uma agulha de 2,5 mm, e vou subir a minha peça com uma agulha de 3 milímetros. E o fio que eu vou usar é este aqui. Essa lã é balloon, mas você pode usar o fio que você tiver, a lã que você tiver, que você preferir, né? Sobras de lã, se fizer colorida, toda colorida, fica bem bonita também. Então, vamos lá começar. Então, nós iniciamos dando o nozinho na agulha.
E vamos fazer, no meu caso aqui, 3,5 cm de correntinhas. Aí, você vai fazer as suas correntinhas, vai medir. Eu vou medir aqui agora com essa régua para ficar mais fácil. Olha, o meu deu 8 correntinhas. Aí, eu faço mais uma correntinha. E venho aqui na segunda, a contar da agulha, e faço pontos baixos. Fiz os pontos baixos, eu vou virar a minha peça. E agora, eu vou trabalhar na alcinha de trás aqui da minha corrente. Ela tem 2 alcinhas, eu vou trabalhar aqui nessa alcinha de trás. Então, viramos, né? E na primeira, já aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Quando chegar aqui na última, eu vou pegar as 2 laçadas. Novamente, eu viro e volto fazendo um ponto baixo em cada laçadinha de trás. Na primeira, já. Cheguei aqui no final, para fazer a última, eu pego as 2 laçadas. Viro novamente e vou repetir. Logo na primeira, na alcinha de trás, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo em cada laçadinha. Cheguei aqui na última, vou pegar as 2 laçadas. Viro o trabalho. E eu vou continuar fazendo até eu ter 16 centímetros. Que é o tamanho do meu punho. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Eu já concluí aqui o meu punho, então, eu tenho aqui 16 centímetros. Aí, eu contei as carreiras, eu tenho 32 carreiras, porque daí é bom a gente anotar, para a hora que for fazer a segunda luva, fica mais fácil
da gente fazer. Aí, olha, cada gominho são 2 carreiras. Então, para você contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai contando para você saber quantas carreiras você tem aí na sua barrinha. E aí também, para encerrar a barrinha, é importante que a última carreira, o fio fique do lado contrário aqui do fio do início. Agora, a gente vai juntar. Então, você vai pegar ela assim, vai virar. Aí, vai pegar aqui a outra ponta, né? E aí, para juntar, nós vamos agora trabalhar na alça de trás. Nós temos as duas, agora a gente vai trabalhar na alcinha da frente. Nós vamos trabalhar nessa alça aqui, para fazer aqui a costura. Na primeira, já você vai inserir a agulha. E insere a agulha aqui do outro lado. Aí, você vai puxar e vai fazer um ponto baixíssimo. Vem na próxima, passa aqui desse lado, passa lá do outro lado. Laça o fio e faz um ponto baixíssimo. Vem na seguinte. Pega do outro lado. E faz um ponto baixíssimo. Cuidado para não pular nenhum pontinho, para dar certinho. E ele vai ficar assim. Que depois você quase nem consegue notar aonde foi feita a emenda. E dos dois lados, ele vai ficar perfeito. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos dar uma volta com pontos baixos. Então, como nós temos 32 carreiras, no meu caso aqui eu tenho 32 carreiras, eu vou fazer 32 pontos baixos. Daí, eu vou pegar um pontinho na lateral de cada carreira. E vamos fazendo assim a volta toda. Então, agora, olha, eu concluí aqui a minha volta. Eu venho no primeiro ponto, na primeira correntinha que nós fizemos.
e juntamos com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou trocar de agulha. Eu vou passar para agulha de 3 milímetros. Mas é opcional também, se você não quiser, não há necessidade. Fazemos 3 correntinhas e agora nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, aqui no meu caso, eu vou ter 32 pontos altos. É ponto sobre ponto. E seguimos fazendo até completar a volta toda. Cheguei aqui no final, venho na terceira correntinha aqui do início e vou juntar com um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Cheguei aqui no final, venho na terceira correntinha, aqui do início, e junto com um ponto baixíssimo. Então, agora aqui nós vamos trabalhar o número de carreiras necessárias para chegar aqui na abertura do dedão. Então, nós já fizemos a barra, agora a gente vai estar fazendo esse espaço aqui. Eu vou fazer o meu, que no caso são 6 centímetros ou 5 carreiras. Aí, eu vou parar para deixar aqui o espacinho pro dedão. Então, eu vou fazer e já retorno. Já tô concluindo aqui a minha carreira. Venho na terceira correntinha, junto com um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou começar a deixar aqui a abertura pro dedão. Então, eu já tenho aqui o espaço que eu preciso, né, para começar o dedão. Então, aí você vai anotando aí também, em centímetros e a quantidade de carreiras que você fez, para facilitar para você fazer a outra mão. Então, vou fazer 3 correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Cheguei aqui no final dessa carreira, aqui a gente não vai juntar. Nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos virar e vamos voltar fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Concluindo aqui a minha carreira, um ponto alto na terceira correntinha aqui, do ponto que nós fizemos para iniciar a carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar e vou voltar fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Concluindo aqui a minha carreira. Aí, agora aqui, olha, eu já tenho o espaço que eu preciso pro dedão. Aí,
agora aqui eu vou juntar novamente as partes. Venho aqui na terceira correntinha. E junto com um ponto baixíssimo. E aí, vai ficar aqui o espaço pro dedão. 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Concluindo aqui a minha carreira. Venho na terceira correntinha aqui do início e junto com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas e um ponto alto sobre cada ponto de base. Concluindo aqui a minha carreira. Junto na terceira correntinha aqui do início com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. E novamente vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui a gente vai repetir até completar a altura, o tamanho completo que a gente precisa para nossa luva. Então, agora aqui a gente vai fazer o tanto de carreiras que a gente precisar para atingir o tamanho completo, para atingir aqui este tamanho. Que no meu caso aqui são 17 centímetros. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e quando eu concluir, eu retorno. Concluindo aqui a minha carreira. Junto aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu já atingi o tamanho que eu preciso para minha luva. Eu já tenho os 17 centímetros que eu preciso. E acima aqui da abertura pro dedão, eu fiz 4 carreiras. Agora, eu vou pegar um pedacinho de elastec, que é opcional também. Se você tiver aí, você coloca, porque a tendência aqui, conforme a gente vai usando, ela vai ficando larga, vai laceando. Então, a gente coloca só para dar uma segurada. Eu vou medir aqui a circunferência e vou usar ele duplo. Vou dar um nozinho aqui para juntar. Então, agora eu vou dobrar aqui o meu elastec. E vou fazer uma carreira de pontos baixos, pegando aqui o elástico. Uma correntinha, vem no ponto seguinte. Um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo pontos baixos, sempre pegando aqui o elástico junto. E seguimos até completar a volta toda. Sempre pegando o elastec junto. Já tô concluindo aqui a minha carreira, fiz meu último ponto, aqui a gente vai cortar o fio.
E aqui a gente vai fazer um acabamento com agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura. Passa a ponta do fio aqui por uma agulha, inserimos aqui no primeiro ponto e voltamos aqui com a agulha do mesmo pontinho de onde o fio tá saindo, porque daí fica um acabamento bem bonitinho. E aqui a gente vai esconder esse fio, essa ponta. Pode dar um nozinho, passa embaixo de alguns pontinhos. Para fazer o acabamento aqui, nós vamos inserir a agulha aqui na parte de baixo. Puxamos aqui uma laçada e fazemos um ponto. Aí, aqui na lateral, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho aqui da lateral. Aqui nós fazemos um ponto baixo aqui no meio, viramos e voltamos aqui, vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto aqui da lateral também. Chegando aqui no final, eu venho aqui no primeiro ponto e junto com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. E seguimos fazendo até completar a volta. Completei aqui a volta, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vamos fazer mais uma carreira aqui de pontos baixos. Concluindo aqui a carreira, que a gente vai cortar o fio. Passa a ponta do fio por uma agulha, insere aqui nesse pontinho. E volta aqui no mesmo ponto de onde o fio tá saindo, porque daí o acabamento vai ficar bem bonitinho. E aqui a gente vai esconder esse fio. Aí, aqui, essa ponta aqui do início, nós também passamos por uma agulha e escondemos ela embaixo de alguns pontos. E aí, tá pronta a nossa luva. É bem simples, né? Bem fácil. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, deixe nos comentários. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, passar tudo para vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve, deixa seu like e até o próximo.